RAID 4, pessoal. Aqui a gente já volta a ter um RAID que é cobrado nas provas. Eu falei, RAID 2 e 3, a gente vê de coadjuvante, mas é raro pedir alguma coisa específica sobre RAID 2 e 3, a não ser que seja uma questão bastante complexa, tá? Mas é difícil. No 4 a gente já volta ao que cai em prova. O que o 4 faz? Ele tem essa paridade concentrada, né, em um disco. Então a gente vai ter que ter, né, 3 discos, né, ou seja, 2 e mais um para a paridade. Se você tiver só um e colocar um de paridade, não faz sentido. Então você tem que ter pelo menos 3, 2 mais um de paridade. Na figura nós temos 3 mais um de paridade, 4. Tá? Então usa vários discos, né, de dados e um disco dedicado para armazenar paridade, como está na figura. Mínimo de 3 discos, já falamos. Boas leituras aleatórias, pois os blocos de dados são distribuídos, como a gente está vendo, ó, distribui os blocos, A, B, C, D. Gravações aleatórias ruins, como em todas as gravações, elas precisam ser gravadas no disco de paridade único. Não é comumente utilizado, porque você teria à disposição aí o RAID 5, que a gente vai ver agora, no qual a gente vai ver essa paridade, ela não é concentrada, tá bom? Então, se falou RAID 4, existe paridade, paridade concentrada. Mais uma vez, não confundir paridade com redundância, tá? RAID 5. Né? Então, 3 ou mais discos, só que aquela paridade que era concentrada lá no 4, ela passa a ser distribuída por todos os discos, tá? Porque aí você equilibra mais a carga, né? Porque a paridade você não acessa toda hora, tá? Então, você distribui, né, pelos discos, né? De modo que discos tenham, né, dados úteis e que seriam lidos, né, e dados de paridade. Então, teria esse equilíbrio. E o aproveitamento dos discos, a gente está vendo aí a fórmula, tá? Admite quebra de apenas um disco. Né? Por quê? Porque se quebrar um disco eu consigo recompor por conta da paridade. Isso vai diferenciar um pouquinho do RAID 6 que a gente vai estudar. Identificar o RAID 4, paridade distribuída, overhead na montagem, na remontagem, né? Ou seja, tive que trocar, né? Eu tive que inserir mais um disco, né? Tem um overhead ali para fazer toda essa reconstrução. Paridade distribuída, já falamos. Se falar mais de um disco, os dados serão perdidos, porque ele só suporta uma falha, né? Ganho de velocidade de leitura, pelos discos estarem distribuídos. Quanto menor a quantidade de disco, maior a perda. Então, quanto menor a quantidade de disco, né? Mais paridade tem no mesmo disco. E aí, maior a perda, ou seja, a área não útil, né, do HD. Esse é o RAID 5. RAID 4 e RAID 5, né, tem sempre essa pegadinha, né? Que o RAID 4, paridade concentrada, RAID 5, paridade distribuída. Tá? No RAID 6, ele é muito parecido com o RAID 5, mas tem uma dupla paridade. O que faria, né, com que ele aguentasse até 2 discos de falha, dá mais robustez. Tá? E aí está ali a fórmula, né, N-2 sobre N. Admite quebra de até 2 discos, pouco suportado, relativamente novo, overhead na montagem, como no outro. Só que aqui a gente tem que ter 4 ou mais discos, tá? Beleza? Porque no outro a gente tinha que ter 3 ou mais discos, aqui nós temos que ter 4, porque 2 estariam, né? Não dedicados, mas correspondente à paridade distribuída. Aí esse seria o RAID 6. Beleza? E aí a gente tem um RAID, né? Que não é bem um RAID específico, mas eles chamam de RAID mais SPE, né? Ou seja, você deixar, o que é SPE? É o step, né? Você deixar você fala SPE, né? No pneu, né? O pneu sobressalente, né? Então você deixa um SPE já dedicado. Por quê? Porque se o RAID falhar, aqui é um RAID 5 mais SPE. Se um dos discos desfalhar, ele aguenta, lembra? Ele consegue reconstruir. Mas em vez de eu ter que tirar tirar o disco danificado e ter que colocar outro disco a quente, essa operação demora. Então no SPE eu já teria disco para ser reconstruído dependendo do disco que desse problema. Tá? Então, a grande vantagem de um RAID com sobressalente, ou SPE, é o imediatismo, né, do disco rígido de substituição, já está lá. No entanto, o sobressalente não pode ser utilizado como armazenamento, porque ele vai ser sobrescrito durante a operação padrão, pois sua única tarefa é assumir o controle de acesso do disco que falha. Com isso, obviamente, você tem, né, mais, entre aspas, né, overhead, mais perda, né, de espaço, porque esse disco aí ele fica
sem utilização. E durante essa reconstrução, por óbvio, como em todos eles, o sistema fica vulnerável, né? Ou seja, eu ainda não terminei de reconstruir, né? E com isso, se houver uma falha, o sistema não está preparado ainda para tolerar aquela falha. Só depois que, né, acontecer toda a reescritura. Isso vale tanto para o spare, né, quanto para o outro disco que eu vou trazer a quente para colocar no lugar que já falhou. Isso vai afetar todos, não só nesse, tá? Mas, nesse caso, o spare já está lá. Não tenho que ir lá e fazer essa manobra física para colocar outro HD lá. O problema é que você teria, né, mais, entre aspas, aí, desperdício, né, de espaço. Beleza? RAID 10. Pessoal, quando você for ler RAID 10 ou 1 mais 0, leia o seguinte: o primeiro número, né, o primeiro número é o que vem de baixo. E o segundo número é o que fica em cima. Tá? Então, se eu pegar RAID 1 é o que está embaixo. O que é um RAID 1? Espelhamento total. Então, eu tenho um RAID 1 aqui, ó, nesse primeiro braço aqui, ó, esses dois braços aqui, ó, RAID 1 e RAID 1 desse outro lado. E aí o próximo número é o 0, ou seja, o strip. Então eu faço, o que ele fez aqui, espelhamento de A1, A3, A5. Cadê o A2? Está no outro braço espelhado. Então o A1 aqui, A2 aqui, A3 aqui, A4 aqui. O que eu estou fazendo? O strip. Então eu fiz um espelhamento embaixo, 1, e fiz o strip em cima, 0. Aí ficou 1 mais 0, o RAID 10. 4 ou mais discos, né? Falha decrementa para RAID 1, se tiver uma falha, tá? RAID 1 porque eu tive uma falha aqui, né, na redundância, né, de espelhamento, aí fica o RAID 1, né, para compensar. Até metade dos discos podem falhar simultaneamente, desde que não falhem os dois discos de um espelho qualquer. Eu poderia, se eu perder os dois A1s aqui, eu não tenho como recuperar, né? É o nível recomendado para a base de dados, né? Eu já vi questões sobre isso mais avançadas, né, dizendo que isso aqui é o que é utilizado para a base de dados, tá? Por ser o mais seguro e um dos mais velozes. Então, RAID 1 mais 0, lembre-se, RAID 1 embaixo e 0 em cima, tá? RAID 0 mais 1 seria o contrário, né? Eu faço strip embaixo e depois espelho dos dois lados. É 0, né? Ficou até faltando a palavra RAID aqui, né? 0 mais 1, 0 embaixo, strip embaixo, espelhamento em cima. 4 mais disso, falha decrementa para RAID 0, né? Pode falhar um dos HDs ou dois HDs do mesmo disk group, né? É o mais rápido e seguro, porém o mais caro se implantar todos os RAIDs. Então aí, nesse caso, ele é caro, embora fosse mais seguro, enquanto que o outro, né, ele é mais indicado para bases de dados, tá? E aí a gente pode ir inventando. RAID 100, lembra? Lê de baixo para cima, né? Então eu vou ter um espelhamento, depois um RAID 0, um stripping, depois o stripping do stripping, tá? E aí eu teria 8 ou mais discos, né, composto de RAID 10, que a gente já viu, mais outro stripping 0. Ele implementa um RAID 0, né, via software e um RAID 0 via hardware. Você podia estar se perguntando, como é que a placa faz isso? Não, porque o RAID, né, o primeiro, né, o 10, ele é feito via hardware e depois eu poderia fazer essa segunda camada via software. Isso é muito importante, pessoal, porque assim, até o 6, até o 5 a gente considera RAIDs assim, normais. A partir do 6, o 6 aí é uma incógnita, né? Mas, cara, começou a falar de RAID 10, RAID 0 mais 1, RAID 100, RAID 50, né, que seria o 5 mais 0. Aí nós estamos falando que a gente chama de RAIDs híbridos. Isso é importante você entender, porque às vezes a pergunta ela faz, né, uma afirmação só pensando nos RAIDs, entre aspas, puros. E aí o cara não lembra que existe o RAID híbrido. E aí quando você fala, só existe isso no RAID 1. Não, mas aí também tem no RAID 10. Mas é 1 e 10. Não, mas tem um RAID 100. Né? Tem espelhamento nos três, porque tem um lá. Então tem que tomar cuidado nas questões, porque você pode chegar à conclusão de que a afirmação dele está sendo feita só para o RAID puro, mas ela também se aplica a um RAID híbrido. E aí você pode ficar na dúvida, Walter, como é que resolve? Cara, experiência e
muito exercício e depois entrega na mão de Deus, tá? Então, assim, cuidado com isso aqui, tá? Eu destaquei, né, a palavra geralmente lá atrás, no RAID 1, e aqui eu estou destacando que você, às vezes, tem que pensar se cabe ou não interpretar aquela questão no híbrido, beleza? Aí a gente vê todos os híbridos aqui, tá? Aqui um resumo dos híbridos, tá? Assim, RAID 1 mais 0, 0 mais 1, aí tem os 60, né, que seria o 6, né? Lembra de baixo para cima, né? Então eu tenho o RAID 6 embaixo, e aí em cima eu faço stripping, né? RAID 50, né? RAID 5 embaixo, em cima, né? Eu faço o 0, né? Aí RAID 100, né? 10 mais 0, aí tá ali, eu já expliquei também de novo. Então aqui são RAIDs, né? Os ditos híbridos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu não sei se eu posso aplicar a afirmação que eles estão falando nessas configurações, porque elas são derivadas de configurações originárias. Tá? Então a minha regra, cara, é não interpreta para o híbrido, tá? De cara, a não ser que ele dê uma pista, porque senão você vai tender a errar a questão, beleza?